Boa noite a todos. Nós estamos no mês do autismo, da conscientização do espectro autista. E durante todo o mês, a USE Intermunicipal de São Francisco Cubatão, que vai fazer trabalho de divulgação, algumas palestras, algumas informações. E eu pensei, não é só sobre o problema do autismo, né? Hoje o autismo está bem iminente, né? Porque o que está acontecendo? Não havia autista antigamente, existia sim. Só que com o avanço da tecnologia, do conhecimento, foi se percebendo. Autismo, TDAH, TOD, burnout, que virou moda agora. Não sei se vocês sabem que burnout é uma espécie de um estresse de pessoas que trabalham demais, se preocupam demais, ficam muito ansiosas, então dá um problema no sistema simpático e parasimpático, e a pessoa fica mal mesmo, se sente como se estivesse tendo um ataque cardíaco, tontura e vários sintomas que o organismo reage. Mas a pergunta é, por que tudo isso está acontecendo? Qual é a causa? Porque até agora ninguém descobriu a causa disso tudo. Ninguém descobriu. Existem várias teorias, vários estudos, mas qual é a causa? A causa, por incrível que pareça, é muito simples. O tratamento, não vou falar cura porque não é doença, é um transtorno, né? São transtornos que nós temos, disfunções orgânicas, mas a cura é muito simples. É nós revivermos de que, a gente fala toda vez isso, repetimos o tempo todo, nós somos espíritos. Espíritos, seres encarnados, que através do corpo físico, ele recebe, exterioriza os sentimentos e as emoções. O que está acontecendo conosco é que nós nos perdemos no caminho da nossa essência. E eu não estou falando aqui de religiosidade, não. Não estou falando para sermos espíritas, católicos, evangélicos, umbanda, candomblé, porque tudo isso nada mais é do que uma ferramenta para nos reencontrarmos conosco mesmo. Porque quando a gente desencarnar, o que vai acontecer? Muitos de nós, que somos fanáticos pelas nossas filosofias, nossas religiões, quando chegar no mundo espiritual vai ter um problema. Porque o universo, por exemplo, quem sabe aqui qual é a religião de Jesus? Vocês sabem qual é a religião de Jesus? Se souber, me fala que eu não sei. Jesus não tinha religião. Né? Jesus, ele veio trazer o evangelho do Criador. Então, o que ele fez foi tentar nos fazer nos conectar com nós mesmos. É isso que ele veio fazer aqui. Um espírito de 12ª grandeza. Isso, na minha modesta e insignificante percepção. Um espírito que é um sol, é como se... Porque nós não temos forma, não temos sexo, nós somos energia pura. E esse espírito que é responsável, ou coordena o nosso planeta e outros planetas mais, sensibilizado com os nossos problemas, as nossas enfermidades, os nossos tormentos, porque ele falou que nenhuma das suas ovelhas se perderia, não é isso? Então ele, com essa sensibilidade, o que ele fez? Ele falou assim, como é que eu mostro para esse povo que é tão dogmático, que é tão fanático, como é que eu faço, como é que eu falo, como é que eu mostro para eles que eles são poderosos? Como é que eu faço isso? Porque eles se sentem tão inferiores que se permite o autoflagelo.
Porque o nosso problema não são aqueles algozes que nos flagelam, né? Nos induzem. Não. O problema nosso é o nosso autoflagelo. A nossa falta de fé em nós. Então Jesus, esse espírito que não tem forma, não tem corpo, né? Não tem perispírito, o que ele fez? Junto com as potências, evidente, ele não fez sozinho, começou a baixar a vibração dele para encarnar no nosso planeta. Você imagine um cientista poderoso que consegue pegar o Sol e colocar numa lanterna, né? Ou um holofote. É uma coisa assim, impossível, né? Então esse espírito, ele começou, levou milênios se preparando para conseguir se reencarnar não, Jesus não reencarnou, Jesus encarnou. Mas ele tinha que mostrar para nós, de alguma maneira, que nós somos que nem ele, que nós temos poder, que não existe discriminação perante o Criador. Jesus, nós, como Jesus, viemos da mesma partícula, do átomo ao arcanjo. Todos nós, toda a criação divina, Deus não fez assim, você aí, gostei de você, vai se tornar um ser iluminado. Não. Todos nós temos que trabalhar pela nossa evolução. E Jesus fez isso. Porque quando a Terra foi criada há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era Jesus. Tanto é que ele é o nosso governador planetário. Então o que ele fez? Ele queria mostrar para suas ovelhas que elas podiam tudo. E ele encarnou no útero de Maria, se tornou um zigoto, e depois foi crescendo, com todo o processo que nós vivemos, e nasceu como nós nascemos. Na simplicidade, na humildade, mostrando para nós que apesar de ele ser o Messias, ou Messias, que o Criador mandou, ele continuou mostrando para nós que não havia diferença nenhuma entre ele e nós. Nenhuma. A única diferença que tinha entre nós daquela época e na época de hoje é uma coisa pequenininha, uma palavrinha pequenininha, chamada fé. Jesus, ele não tinha fé, ele sabia. Ele não acreditava, ele sabia. Tanto é que antes dele curar, ele perguntava, tens fé? Tenho, mestre. Mas tens fé mesmo? Tenho, mestre. Tens fé? Tenho, mestre. E aí ele curava. E afinal, ele falava o quê para aquele que foi curado? Quando ele gritava, o paralítico de nascença saltava de alegria. O cego não acreditava que estava vendo. Beijou suas mãos, quis beijar seus pés, ele não deixou. Aquele que tinha afasia saiu gritando de alegria. E ao dizer, tu me curaste, mestre, tu me curastes. E o que ele falava para nós? Sim, nós. Porque somos seres minerais. Estamos reencarnados. Alguns de nós estamos lá. Ou talvez da espiritualidade participando daquela psicosfera. O que ele dizia? Não. Tua fé me curou, tua fé te curou. Tua fé te curou. Porque ele era o sol, ele era a energia.
Ele era uma usina poderosíssima que ele doava. Ele doava sua energia, o seu poder. Ele doava. Ele nunca impunha. Ele nunca curou ninguém que não quisesse ser curado. E até hoje ele continua fazendo a mesma coisa por nós. Muitos de nós queremos ajuda, imploramos ajuda, mas não queremos ser ajudados. Porque os problemas que o Newton Júnior tem é os problemas que o Newton Júnior criou. E o único que pode curar o Newton Júnior é o próprio Newton Júnior. É certo, se eu quiser ser curado, todo o universo conspira em meu favor. Porque assim é a lei divina. O amor de Deus dispõe tudo que nós queremos, porque é o que Ele faz para a sua criação. Ele faz isso. Agora, se eu quero a cura, é outra coisa. Porque se eu estou enfermo, se eu estou perturbado, se eu estou em conflito comigo mesmo, se eu estou depressivo, com a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade, que hoje é uma coqueluche, né? Está pior do que o Covid. Vocês sabem disso, né? O Covid pegou um percentual da população mundial, não sei se foi 8%, 9%, alguma coisa assim. Eu digo fatal, né? O transtorno de ansiedade já passou dos 50%. Todos nós estamos ansiosos. Não estou falando aquela ansiedade natural, né? De alguma coisa que vai acontecer gostosa, então fica a ansiedade. A ansiedade que eu estou falando é aquele sentimento que eu não sei o que é. Eu não sei porque eu estou assim. Meu peito palpita, eu sinto falta de ar, eu tenho dor no peito. Estou infartando. Ah, estou infartando. E eu vou no médico. Ele faz uma bateria de exames. E ele tem a pachorra, a discrepância de dizer que eu não tenho nada. Que os meus exames não acusaram nada. Como assim? Eu estou sentindo? Porque o que está acontecendo é que a minha essência divina não está condizendo, não está em harmonia com a minha essência física, minha consciência, os meus sentimentos divinos, porque nós somos todos, sem exceção, bondoso, generoso, justo, bom, fraterno, solidário. Mas esses criminosos, esses corruptos também são, só não estão. Nós temos o ADN divino. Nós não somos a imagem e semelhança de Deus, não é isso que a gente fala? Não fisicamente, porque Deus não tem físico, o universo não tem físico, Jesus não tem físico. O físico, ele pertence ao planeta que nós temos. Nós não temos físico. O meu corpo, ele é moldado e apropriado para que o espírito viva aqui na Terra. 2 pernas, braço, 2 ouvidos, olhos, boca, digestores, excretores, circulatórios. Mas não me pertence. Está comigo temporariamente. A cada planeta em que eu vivo, a minha forma física é moldada de acordo com a minha necessidade, como um escafandro para aquele planeta. Se eu tiver que mergulhar, dependendo da profundidade, a roupagem é outra. Se for raso, um snorkel, né?
aquele canudinho é o suficiente. Se for até uns 20 metros, 30 metros, aqueles tanques de oxigênio. Mas se eu for nas profundezas, escavando, e assim é a nossa existência. À medida em que eu vou me lapidando, me aprimorando, me tornando um espírito melhor, a minha essência física vai desaparecendo. E eu me torno mais sutil até um dia chegar a ser anjo. Que simbolicamente é aquele ser simbolicamente com duas asas, né? Que representa a sabedoria e a moral, o amor,